A Terceira Guerra Mundial, que está para acontecer brevemente, não será global. Não incluirá, por hora, a China e os países lá do Oriente, Japão, Coreia, Malásia, Singapura, etc, etc. Não será global por hora. Vamos procurar entender. A Bíblia fala do Gog e Magog, que vai acontecer em primeiro lugar para a destruição da Rússia e dos países árabes e muçulmanos, e a outra guerra, 7 anos depois, a guerra do Armagedon, que vai envolver a China e os países do Oriente. Isto está para acontecer brevemente. O mundo não acredita na Bíblia, muito menos tem alguma interpretação sobre a Bíblia. Mas nós que lemos a Bíblia, temos que ter um entendimento daquilo que Deus mostra e não nos apavorarmos como os demais, que não têm esperança. Nós sabemos exatamente como as coisas serão, porque a Bíblia diz. É só ler a Bíblia e interpretar direito. Ler a Bíblia traz exatamente o que vai acontecer. O que está acontecendo hoje no mundo? A guerra da Ucrânia. A Rússia está vencendo, mas caminhando para um empate. A Rússia não quer conquistar a Ucrânia. A Rússia tem medo de enfrentar, por hora, a OTAN, ou seja, os Estados Unidos. A Rússia não quer uma guerra com os Estados Unidos. A Rússia está avançando sobre a Ucrânia por uma questão de defesa pessoal, não tem outra coisa a fazer. A Rússia mostrou, no início, apanhou, sofreu, foi envergonhada no início, porque a Ucrânia, além de estar preparada, estava cheia de armas dos Estados Unidos. A guerra não é contra a Ucrânia, é contra os Estados Unidos, mas que não podem assumir que estão em guerra contra a Rússia, os Estados Unidos, através da Ucrânia. Mas a Ucrânia está perdendo. A Rússia já avisou que nos últimos 2 meses matou quase 120 mil ucranianos, 60 mil por mês, o que poderia ter sido evitado se a Ucrânia entendesse a situação. Vamos fazer uma trégua agora, estabelecer os limites agora e a gente se acalmar. A Rússia para. Se a Ucrânia decidir aceitar as fronteiras atuais, amanhã a Rússia para a guerra. Mas a Ucrânia não está querendo por várias razões. A Ucrânia hoje não é um país que decida por si. A Ucrânia tem um presidente que é um ditador. Pelas circunstâncias da guerra, ele assumiu ser um ditador. A Ucrânia não tem parlamento, sistema jurídico, não tem liberdade de imprensa, nada, é uma ditadura. E o presidente está vendido aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não querem que essa guerra pare, mas também não estão em condições de ficar financiando infinitamente a Ucrânia. Então, os Estados Unidos estão se cansando com essa guerra. A Rússia está, por fim, se refazendo daquela fase inicial e assumiu, dominando o seu território, com exércitos e forças armadas bem posicionadas. A Rússia está gostando da guerra agora, está testando armas novas, novos mísseis, novos aviões. A Rússia está gostando da guerra agora, porque está vencendo. Mas, apesar disso, está oferecendo parar a guerra. Os Estados Unidos é que, por interesse, também não estão querendo parar a guerra, mas também não estão em condições de manter a guerra. Então, parece um impasse, e isso significa que vai ficar do jeito que está. Mais ou menos está empatado. É uma guerra terrível, morrendo muita gente. A Rússia falou que matou quase 120 mil ucranianos, mas não diz quantos russos morreram, talvez mesmo tanto. Isso ela não fala.
mas é uma guerra terrível, está matando muita gente. A Rússia quer parar, mas com o território conquistado, que para ela já é suficiente. Suficiente para quê? Para ela se refazer e ir até a península da Crimeia, de onde vai ficar mais perto de Israel. A Rússia não diz isto, mas ela vai ficar bem mais perto dos países árabes e muçulmanos, que são os compradores de suas armas. A Rússia, então, está caminhando em direção ao Oriente Médio. Mas Israel tem um governo belicoso, que está entendendo a situação. Paz para Israel agora não interessa, porque a ONU e a maioria dos países do mundo está avançando sobre Israel a ponto de fazer Israel perder todos os seus direitos. E Israel depende de um bom relacionamento com os outros países. Então, Israel está como que provocando o inimigo para o inimigo atacá-lo. Israel não tem medo da guerra, mas Israel está provocando o inimigo para o inimigo atacar Israel e justificar, em época de guerra, as atuações de guerra que Israel está tomando. Então, Israel está gostando desse clima de guerra. O que Israel não quer é um ambiente de paz agora, porque será uma paz politicamente contrária a Israel. Você entende? O Irã é um país poderosíssimo, a antiga Pérsia está só se fortalecendo, fabricando armas, aviões e mísseis de todo tipo, drones bastante avançados. O Irã produz aos montes, está fornecendo à Rússia. E a Rússia agora, por fim, está fornecendo um sistema mais moderno de antimísseis e anti-aviões, que é o sistema S-400 para o Irã. Ou seja, a Rússia está indo ao Irã, a Rússia está aliançada com o Irã. Nenhum país vai para uma guerra sozinho, ele quer se apoiar em outros. E então estão falando na escalada do conflito no Oriente Médio, se o Hezbollah, que tem 100 mil combatentes, resolver entrar em Israel, então vai haver um envolvimento de mais países. O mundo está falando nessas coisas e eles têm razão no que está acontecendo, mas eles não sabem o que vai acontecer. Mas nós sabemos, porque a Bíblia nos diz o que vai acontecer. A continuação do que está acontecendo. A Rússia já praticamente resolveu a situação da Ucrânia. A Rússia agora está preocupada com o Irã e fazendo uma boa vizinhança com a Turquia, que é essencial para a Rússia. Turquia, Irã, Síria, Iraque e os outros países vizinhos de Israel, árabes e muçulmanos, todos estão se unindo contra Israel. Mas é para já? Talvez não para já, porque o Irã está vendo Israel ir lá no coração, digamos assim, ao lado do palácio presidencial do Irã. Israel foi lá matar um líder palestino. Isso foi humilhante para o Irã, que prometeu vingança. Mas eles não têm condições de vingança agora. Eles estão fabricando a bomba atômica, eles estão desenvolvendo mísseis muito grandes. O Irã está precisando desenvolver uma defesa antiaérea boa para não serem atacados tão facilmente por Israel, e por isso eles estão implorando à Rússia esse sistema de defesa, esse S-400. Então, a Rússia está vendo que agora não tem como negar mais. A Rússia tem que entrar mais de pé embaixo ali no Oriente Médio e fazer mais aliança com o Irã. O Irã vai fornecer armamentos e o que eles produzem para a Rússia, e a Rússia vai fornecer esses sistemas mais avançados de defesa antiaérea que o Irã precisa. Então, estão aperfeiçoando essa aliança. Por enquanto, não é para já.
essa escalada. Mas também não pode deixar Israel se acomodar muito. Então, eles vão continuar mandando mísseis lá dos Houthis no Iêmen, a antiga terra da rainha de Sabá, e vão também pelo Hezbollah, no norte de Israel, no Líbano, vão atacar de vez em quando Israel, mas não é guerra, é uma escaramuça. A Bíblia tem muito disso. Israel vivia em guerra contra a Síria, mas nenhuma guerra total, nenhuma guerra total. Eram guerrinhas, escaramuças. Isso Israel vai continuar com os palestinos e o Irã vai continuar com Israel. Israel tem alguns problemas ainda seríssimos. As pessoas não entendem isso. Os territórios de Israel mais mencionados na Bíblia, a região de Samaria, Efraim, toda aquela região de Gilgal, Betel, aquelas regiões ali estão todas hoje nas mãos dos palestinos. A chamada região de Samaria, a região de Samaria, Cisjordânia. Essa região da Cisjordânia, onde Samaria dominava, que está nas mãos dos palestinos. Eles estão entupindo aquilo de população palestina ali, que é uma bomba relógio no coração de Israel. Eles estão encostados em Jerusalém. Israel domina a cidade de Jerusalém, mas logo a seguir é tudo dos palestinos, que estão alinhados, alimentados, fortalecidos pelo Irã e armados com armas pequenas. Israel não deixa as armas grandes virem, mas pequenas armas passam escondidas. Aquela população palestina que está no coração de Israel, juntinho a Jerusalém, é uma bomba relógio contra Israel, que na hora H vai também lutar e guerrear contra Israel. Bom, o que está para acontecer, chamada Terceira Guerra Mundial, que vai ser nuclear, em Ezequiel 38 e 39, descreve isso como uma guerra nuclear. O Senhor diz: ô filho do homem, volve o rosto contra o Gog, esse Putin aí da Rússia, da terra de Magog, e diz: eu sou contra ti, eu te trarei para a terra de Israel. Você não quer vir, mas eu vou puxar, vou botar um anzol no teu queixo. Esse anzol já está acontecendo. Ontem, o chefe da segurança, do Conselho de Segurança da Rússia, estava lá no Irã, onde Israel matou aquele palestino. Pois é, a Rússia está sendo trazida. O anzol, Deus diz aqui que vai botar no queixo do Gog e trazê-lo para a terra de Israel, com armamento completo. A Rússia não queria entregar para o Irã os melhores mísseis, os melhores sistemas de defesa, mas agora está sendo obrigada a entregar. E muitos países em volta estão se unindo. A Turquia vai se unir também, e aqueles outros países ali, com Líbano, Síria, Iraque, junto com o Irã, a Jordânia, o Egito, a Etiópia, estarão todos, Líbia, todos ligados com a Rússia e com o Irã. Eles estão ainda se preparando. Eu não creio que seja para já. Eles não têm condições ainda de fazer uma guerra contra Israel. Mas quando a Rússia se envolver mais, eles vão se capacitar a isto. E o Senhor diz: eu te trarei contra os montes de Israel. No Gog e Magog, a Rússia vai invadir a terra de Israel, vai entrar mesmo. E vem exército aos montes desses árabes e muçulmanos todos em volta de Israel, que vão invadir, virão assim como tempestade, como nuvem, enchendo a terra de Israel. É isso que eles estão planejando fazer. Quando decidirem, vem exército desses países todos que vão invadir Israel por todos os lugares. E o Senhor diz: sobre os montes de Israel eu te farei cair
Magog. Então, será uma invasão. Essa guerra mundial, que envolverá muitos países, não será global. China não vai entrar nessa, por hora. Nem Japão, nem Malásia, Singapura, todos aqueles países do Oriente não vão entrar nessa guerra por hora. Vai ser uma guerra da Rússia com Azerbaijão, aqueles países aliados da Rússia que vão estar juntos também, com Turquia, todos os países árabes e muçulmanos, na sua maioria, estarão invadindo Israel. E os Estados Unidos não terão outra alternativa senão usar bombas atômicas e vão destruir a Rússia. Não só os exércitos da Rússia dentro de Israel, vão destruir a Rússia. E a Rússia vai lançar suas bombas atômicas sobre os Estados Unidos. E o Senhor diz, as terras do mar serão atingidas também. Os Estados Unidos serão atingidos com bombas atômicas da Rússia. Então, essa será a próxima guerra que pode acontecer brevemente. Não creio que seja para já, mas dentro de pouco tempo, essa será a guerra mundial, que envolverá muitos países do mundo, porém, não todos. A China estará de fora nessa para entrar só 7 anos depois na Batalha do Armagedon. Tudo isso está detalhado na Bíblia. Nós sabemos como vai acontecer, não sabemos o dia em que vai acontecer, porque antes disso a igreja será arrebatada. Isso só vai acontecer depois que a igreja tiver sido arrebatada, o que pode ser brevemente. Entenda, isso é tremendo, revelação que Deus dá dentro da Bíblia do que está acontecendo e do que vai acontecer, e o mundo já está caminhando para lá. A Rússia está sendo empurrada pelo Senhor contra Israel. Entenda.